a cidade diz que tá a sua. Deixo tudo A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. Bananeira ao sol fica da cor da bandeira. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. Este país de banana e abacaxis é este país de beija-flor e bem-te-vis, tudo que eu sempre quis. Brasil, folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. Água de rio, água de coco, aguardente, água do mar. Água de rio, água de coco, aguardente, água do mar. Tudo nasce nessa terra, tudo nela de brotar. Sonhos, flores, esperança para quem souber cantar. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. Inhame, taiaba, pamonha, pipoca, pirão, cambuquira, biju, tapioca. Inhame, taiaba, pamonha, pipoca, biju, tapioca. Nasce nessa terra, tudo nela de brotar. Sonhos, flores e esperança para quem souber cantar. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. Frevo, catira, pandeiro, queixada, repente, baião, capoeira, congada. Catira, queixada, baião, congada. Nasce nessa terra, tudo nela de brotar. Sonhos, flores e esperança para quem souber cantar. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. A folha da bananeira ao sol fica da cor da bandeira. Fica da cor da, fica da cor, fica da, fica. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja e permaneça sempre nos nossos corações. Vale a pena a gente começar esse nosso encontro cantando as belezas e as maravilhas deste nosso Brasil. Estamos aqui hoje para refletir um pouquinho do que tem sido este Brasil, que, segundo Humberto de Campos, no seu livro através de psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitula o nosso país como coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse país de tantas cores, de tantas raças, de tantas formas e de tantas graças. Para entendermos e amarmos cada vez mais este Brasil, é preciso uma boa dose, é preciso que nós temos que nos despir do preconceito para entender como foi e como está sendo feito, porque estamos num processo, a implantação do Evangelho de Jesus no nosso país. Primeiramente, vamos fazer aí um pequeno retrospecto histórico muito breve para ver como foi a formação desse povo. Primeiramente,
surgiram os índios, que eram os simples de coração. Esse povo, extremamente simples, espíritos humildes, que viviam e vivem da natureza, que trazem da sua vida a divindade em contato com as forças de Deus, de uma força superiora. Este povo foi o primeiro habitante da nossa terra, onde receberam todos aqueles que aqui adentraram para a formação do que somos hoje e do que seremos amanhã. Segundo Leonardo Boff, teólogo, diz que os índios conseguem naturalmente captar o fio que liga e religa todas as coisas entre si e com Deus. Justamente por ser um povo simples, é um povo que tem com muita facilidade por cultivar a terra, por viver as forças da natureza, tem uma ligação muito grande com Deus. Por isso sentem-se mergulhados nessa realidade divina, na qual já se encontram os antepassados. Então eles acreditam, os índios, numa espiritualidade onde os antepassados devem ser cultuados e respeitados. Quando festejam, dançam e tomam beberagens rituais, têm uma experiência de encontro com Deus e com todos os anciãos e sábios que já passaram para o outro lado da vida. E esse texto está na obra O Casamento entre o Céu e a Terra, de Leonardo Boff, que é um teólogo que vem se destacando, né, com as suas ideias novas, dentro aí da área da teologia. Então os índios foram esses primeiros habitantes que com muita simplicidade receberam o povo que viria a se formar. Na sequência, em segundo lugar, chegavam os sedentos de justiça divina. E por quantas vezes, quando nós estávamos lá nos bancos escolares que estudamos a história do Brasil, ficamos interpretando, né, a chegada dos portugueses aqui. Muitas vezes é tido com olhos meio assim, entristecidos a chegada. Mas nós, através desse livro, a gente pode perceber o movimento que a espiritualidade fez. E de todos os povos na Europa, o português era o povo que mais tinha condições de vir à nossa terra cumprir a missão de desbravar este coração do mundo, pátria do Evangelho. Sem dúvida nenhuma, muitos foram movimentados pela ganância, mas nós não somos tão diferentes hoje no nosso dia a dia. Nós estamos num planeta ainda onde precisamos de um certo incentivo material para produzirmos. Todos nós aqui temos os nossos empregos, os nossos afazeres, e com certeza, se nós não fôssemos movidos pelo nosso salário, por receber um dinheiro, dificilmente por amor nós abraçaríamos a causa de fazer com que o país evolua, com que o país cresça. Da mesma forma foram movidos esses portugueses que vieram através da vontade de encontrar as riquezas naturais, as pedras preciosas e todos os minerais, chegaram até aqui. Mas sem dúvida nenhuma, uma missão divina estava por trás desses desbravadores. E na sequência, tivemos aí mais tarde, viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. O capítulo da escravatura na nossa história, mas segundo relata também Humberto de Campos nesse livro, e depois tivemos as confirmações e periodicamente temos as Brasil, sem dúvida nenhuma nos deixa de certa forma com o coração amargurado. Muitas vezes nos sentimos até envergonhados deste capítulo de afirmações, quando nas nossas reuniões mediúnicas temos contato com os irmãos da espiritualidade
que são denominados de uma forma muito carinhosa como pretos velhos, né? Às vezes as pessoas falam que não gostam muito do termo porque não se diz branco velho, né? Porque se diz preto velho. Mas é uma denominação que eles mesmos usam, e é uma forma muito carinhosa, muito amável de se dirigir a eles, porque foi uma encarnação onde eles aprenderam muito. Sem dúvida nenhuma, eram espíritos que tinham resgates e passaram por essa situação resgatando todos os seus débitos com o universo, com o cosmos, com a consciência de cada um, e através do exercício da humildade, da perseverança, eles puderam trabalhar o seu espírito. Muitos deles reencarnaram depois desse período, mas ainda assim, quando retornam à espiritualidade, fazem questão de guardar a lembrança desta época. E daí, sempre que se apresentam, gostam de se apresentar nesta condição. Dizem que aprenderam muito e costumeiramente eles nos dizem: o caminho para vocês está tão fácil, nós não tínhamos livros, nós não tínhamos orientações, e vocês têm toda a orientação na mão de vocês, façam uso disso, né? E com muito carinho eles nos dizem e nos orientam. Então essa chegada do povo negro foi a formação básica do povo brasileiro. Na sequência tivemos os jesuítas. Esses homens abnegados eram de fato o sal da nova terra. Quem teve a oportunidade de ler o livro As Chaves do Reino, que foi distribuído pelo Clube do Livro aqui desta casa no mês de janeiro de 2004, uma obra belíssima que trata da história de Padre Anchieta. E nesse livro ele conta passagens, é contado passagens maravilhosas, e uma delas muito hilária, por sinal, porque os jesuítas não concordavam com as beberagens que os índios faziam. Eles, no processo deles, nas festas e nos rituais, era tradição que houvessem as beberagens. Então eles começavam a preparar os tonéis com as bebidas muito antes, para que desse tempo da fermentação chegar ao ponto alcoólico que eles esperavam. Só que os jesuítas não concordavam com isso, porque eles bebiam, brigavam, então não concordavam. Só que falando com os índios adultos, eles não conseguiam muito sucesso não, porque é difícil você quebrar uma tradição de tanto tempo, para eles era necessário aquilo. Então, como eles catequizavam as crianças, os indinhos, né, os índios, crianças, então os jesuítas sempre firmavam um acordo com eles, ou com guloseimas, ou com brincadeiras, com brinquedinhos que eles traziam, né? Para que na noite anterior que fosse haver o ritual, as crianças mostrassem e contassem para eles onde estavam os tonéis com as bebidas, e então eles iam lá junto com as crianças e abriam os barris e a bebida ia toda embora. Foi uma maneira que eles encontraram de educar este povo, né? Porque segundo os jesuítas, a ingestão de bebida alcoólica não fazia bem. Muito bem, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? E os Espíritos respondem: uma única não. Eles são bem claros, né? E eles até explicam por quê. Em função das diferenças geográficas, das diferenças culturais. Então nós não teremos uma só nação, né? A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver à expensa deles. Então os Espíritos vêm falar para nós com uma atualidade muito grande, né? Sempre que a gente lê uma questão do Livro dos Espíritos, parece que foi escrita, acabaram de escrever e passaram para a gente ler, né? De tão atual que é. Não há necessidade dessa separação que existe. As separações são necessárias por cultura e por questões geográficas, mas a caridade não conhece fronteiras. Não é a cor da outra pessoa, não é a raça que vai determinar se eu tenho que ser bondoso com ele ou não, se eu tenho que ser paciencioso com ele ou não. Muito bem, então a palavra religião,
ela tem aí, segundo os teólogos, algumas origens. Vamos ver algumas origens dela. A primeira seria do latim, do verbete religio, ou do verbo religare, que seria a ligação, a ponte com Deus. Então, o sentido da palavra religião seria essa: você fazer da religião uma ponte, uma ligação com Deus. A segunda possibilidade, né, seria do verbo relegere, que seria reler, ou seja, fazer uma releitura, ler novamente. Então, segundo os teólogos, todas as religiões têm os seus textos sagrados. Então, através da leitura contínua, ou seja, da releitura dos textos sagrados, a pessoa estaria praticando a religião, se ligando a Deus através das leituras. E uma terceira possibilidade aí seria do verbete religere, que seria reeleger, ou seja, toda vez que nós usamos da religião, reelegemos Deus para cuidar das nossas vidas. São Tomás de Aquino, filósofo do século XIII, fez um resumo de tudo isso aí e disse assim, que a religião é a relação dos seres humanos com Deus. Então, um termo bem simples, uma expressão bem simples, é a relação que a gente tem com Deus, porque a religião não é o rótulo, e sim o sentimento de ligação com essa força superior, com esse ser supremo. Então, nessa relação nossa com Deus, estaríamos praticando a religião. Resumindo isso, a gente pode dizer que a religião é a aceitação de uma realidade suprema que dá sentido a tudo, a vida, ao mundo e à história. E esse estudo está na obra Entre Amigos, que é um livro de religião. Então, vejam vocês, é interessante quando a gente encontra fora da seara espírita preceitos da doutrina espírita, porque o que foi dito aqui a respeito de religião, que é a aceitação de uma realidade suprema que dá sentido a tudo, nada mais é do que os espíritos disseram a Kardec quando ele perguntou o que é Deus. É a causa primeira de todas as coisas, ou seja, é essa força suprema. Então, essa aceitação de Deus como essa força suprema seria exatamente o sentido da religião. Emmanuel, no livro Consolador, esse livro, quem não teve a oportunidade de ler, é um livro muito bom, Perguntas e Respostas. O grupo Luiz Gonzaga, lá de Minas, que Chico, na época, frequentava, e eles fizeram uma série de perguntas e Emmanuel foi respondendo essas perguntas e separou em ciência, filosofia e religião. Na parte da religião é perguntada a Emmanuel, em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões? E Emmanuel diz assim: religião para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino, que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Isso é muito importante, né? Que cada um tem o seu ritmo, cada espírito tem a sua compreensão de vida. Então, cada um vai entender a religião da forma que lhe é própria. E Emmanuel continua dizendo: os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras. A semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Então, o que é que aconteceu, né? Quando Jesus veio até nós, ele veio e trouxe uma mensagem, mas não dividiu: isso é para essa religião, isso é para essa, isso é para essa, né? Os homens acabaram dividindo por uma questão da necessidade da retenção do poder, pela dominação. Então, os homens dividiram as religiões como dividiram as pátrias, mas pode-se viver com as pátrias divididas geograficamente, mas unidas em coração, como as religiões também são formas diferentes de interpretação da mensagem, que cada um deve respeitar a do outro. E Kardec diz assim, na Gênese, no capítulo Caracteres da Revelação Espírita: infelizmente, as religiões em todos os tempos foram instrumentos de dominação,
Então é mais ou menos o que Emmanuel disse ali, né? Os homens separaram as religiões, os homens usaram da religião como processo de dominação. E nós não podemos esquecer que nós trazemos isso no nosso espírito, que é viajor do tempo. Provavelmente a primeira encarnação que estamos tendo como espíritas, passamos com certeza por todos esses processos que a história nos mostra, onde a religião foi imposta, onde a religião foi cobrada, onde a religião não era de livre-arbítrio, a pessoa podia optar, ela não tinha condições de optar, onde tantas guerras religiosas houveram. Nós fizemos parte de tudo isso. Com certeza nós compramos indulgência. Se não compramos, ficamos muito revoltados porque não tínhamos dinheiro para comprar e achávamos que íamos para o inferno porque não tinha dinheiro para comprar. Nós passamos por todo esse processo e nós trazemos isso ainda enraizado no nosso espírito. E nós não podemos esquecer disso, que aos poucos a gente vai se libertando a essas amarras que o nosso espírito ainda traz. E falando de diferenças, né, esse Brasil de tantas cores e de tantas formas, como é que a gente tem convivido com essa diferença toda, né? A gente sabe de países, por exemplo, a Irlanda, país com muita dificuldade, guerras separatistas em nome da religião, e vários outros países que lutam, brigam em nome da religião. Como é que nós temos convivido, né, com essas diferenças? Então vamos ver um pouquinho do sincretismo religioso e do ecumenismo. O ecumenismo seria a convivência pacífica entre as diversas religiões. Isso a gente pode ter certeza que existe no nosso país. Apesar de muitas vezes a gente não ter isso muito claro ainda dentro do nosso coração, a gente ainda tem um certo preconceito com uma pessoa de uma outra religião, alguns mais, outros menos, mas no todo desse nosso Brasil, pátria do Evangelho, isso é muito respeitado, porque todo mundo pode professar a sua religião sem punição da lei. Há um respeito. Muitas vezes a gente vê uma igreja, né, católica, do lado tem um templo de uma outra religião e sem problema nenhum, convivem muito bem, né? Então isso acontece no Brasil, daí ser um dos motivos de ser esta pátria do Evangelho. E o sincretismo religioso já seria a união, a fusão, né, de elementos de religiões diferentes que origina uma nova prática religiosa. E isso também aconteceu no Brasil, né? Quando os negros foram trazidos da África, eles tinham um culto que eles faziam aos orixás da religião deles. Quando chegaram aqui, os portugueses católicos vieram com os padres, queriam impor a Igreja Católica aos negros. Só que a religião não tem sentido se ela não tiver uma passagem pelo coração. Ela não pode simplesmente passar pela razão, como ela também não pode passar só pelo coração. Ela tem que circular entre o coração e a razão. E o que eles fizeram? Então, numa forma de sobrevivência, formou-se a Umbanda, que é o que eles fizeram: pegar os santos da Igreja Católica e encontraram um correspondente para os seus orixás. Então, cada santo tinha um correspondente para o orixá. Eles podiam fazer as reuniões deles, se religar com Deus, ou seja, ter a sua religião, né? E sem problemas com os donos das fazendas e tudo mais. Então, esse é um dos grandes exemplos do sincretismo religioso no Brasil. Essas palavras de Jesus a Eliel, Dom Henrique de Sagres, reencarnou como Dom Henrique de Sagres em Portugal e preparou toda esta vinda dos navegadores para o Brasil, e foi um dos espíritos muito ligados à formação dessa pátria espiritual e também à pátria material. Retornando ao plano espiritual, recebe esta orientação de Jesus: terás cuidado de inspirá-la no propósito de se organizarem as precisas combinações com as outras nacionalidades no mundo, para que a pátria do Evangelho não sofra novos choques de raça. Sem dúvida nenhuma, quando chegaram os portugueses, os índios foram até certo ponto generosos, mas aí houve aquele
combate todo. A raça africana também, pela situação em que veio para cá, né? Também teve esse choque de raça. Então Jesus pediu para que fosse feita uma harmonização entre os povos. E pelo visto a coisa está dando certo, porque o povo brasileiro é o povo mais hospitaleiro do planeta Terra, né? Todos os turistas adoram vir para o Brasil. A imagem do Brasil lá fora é essa, é de um país hospitaleiro, de um povo caloroso, de um povo amoroso. Então essa mensagem tem tido efeito, sim, e daí um dos motivos de nós termos esta terra fértil para ser plantado o Evangelho de Jesus. Falando em diferenças, né, nós estamos falando aqui das diferentes religiões. Como é que a gente tem convivido no nosso dia a dia com essas religiões? A irmã Sidifo, essa foto é magnífica, esse gatinho aí na mão do chimpanzé é muito bonitinho. Irmã Sidifo, o Espírito, nesse livro Laços de Afeto, vem falar a respeito de amor e alteridade. No princípio achamos que estava digitado errado, era austeridade. Não, é alteridade mesmo. O que é alteridade? É o estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes. É a capacidade de conviver bem com a diferença do qual o outro é portador. Como é que a gente tem convivido no nosso ambiente de trabalho? Muitas vezes dentro da nossa casa, né? Como a gente tem respeitado o outro nas suas ideias. As ideias, elas têm um ponto em comum, mas elas podem ser explicadas de várias formas. E cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu estilo, e como diz o apóstolo Paulo, diante dessas diversidades dos carismas, né? A diversidade é tão grande, cada um é tão único, que a gente precisa aprender a respeitar o outro. Impor a nossa religião é uma enorme falta de respeito. Quer dizer que você não está fazendo uso da sua religião. Até vamos fazer aqui uma diferença entre religião e religiosidade, porque a religião é o rótulo. A religiosidade é o uso que você faz no seu dia a dia da religião. Como você tem usado a religião no seu dia a dia? Você tem sido paciencioso, você tem sido caridoso, você tem sido bondoso. O que você tem feito da sua religião? E é exatamente isso. A alteridade nada mais é do que você respeitar a diferença do outro. Então, dentro da nossa casa, na nossa família, podemos muito bem conviver com as diversas religiões. Um é espírita, outro é católico, outro é evangélico, outro é budista, sem problemas nenhum. Agora, as pessoas, quando nos perguntam o que a doutrina espírita acha deste assunto, nós temos por obrigação. Daí a necessidade de estarmos estudando sempre, lendo sempre, nos atualizando para explicar da forma mais correta possível o que a doutrina pensa. Neste momento nós estamos usando o quê? De alteridade. Nós respeitamos, a pessoa perguntou e nós vamos responder. Então, como é que a gente tem convivido, como tem sido a nossa alteridade no nosso dia a dia? Isso é muito importante, até mesmo porque as pessoas se sentem tranquilas do nosso lado. Nós já passamos, todo mundo aqui deve ter passado por situações constrangedoras nessa área, onde determinadas pessoas vêm impor a sua ideia religiosa, ou vêm dizer que é a melhor do mundo, e a gente fica meio sem saber, você não quer ser grosseiro, mas também você fica meio, né? Então, nós precisamos mostrar como nós entendemos a diversidade do outro, porque a doutrina espírita é muito clara em dizer que os espíritos, cada um tem um caminho de evolução. Então, cobrar a mesma posição que eu estou de uma outra pessoa, seria a mesma coisa do outro cobrar que eu esteja na posição dele. É falta de caridade, é falta de alteridade. Então, nós precisamos aprender a conviver pacificamente com a diferença do outro. Principais religiões no Brasil. Trouxemos aqui um pequenino censo aqui, né? Então, a Igreja Apostólica Romana, mais centralizada aqui, sul, sudeste, um pouco da região norte.
Depois temos os evangélicos pentecostais, também mais aqui nesta região aqui da sul, sudeste, ali a sudeste, região mais forte. Na sequência temos o Brasil espírita, né? Região sul, sudeste, nordeste, pessoal lá do Amazonas, lá em cima. Até comentei que precisávamos colocar um outro pontinho aqui, que inclusive temos companheiros desta casa, lá no Tocantins, desbravando a fronteira e levando a doutrina espírita para lá, né? E as evangélicas de missão. Isso está no Atlas da Filiação Religiosa, Indicadores Sociais do Brasil. Então a gente vê que a doutrina espírita está crescendo, né, com o passar do tempo. Ela está crescendo aí, ocupando um bom espaço. Mas nós vamos ver no decorrer ainda desse encontro que não é simplesmente o rótulo que importa, né? Porque esse censo, o censo é uma coisa relativa, porque de nada adianta você assumir o seu rótulo, eu sou espírita. O importante é o que você tem usado da doutrina espírita no teu dia a dia. E nós vamos ver através de textos de outros estudiosos que não são da doutrina espírita, que as ideias espíritas estão disseminando, com certeza. Kardec diz assim, que a unificação feita no que concerne à sorte futura das almas será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa primeiro, e mais tarde a fusão. E Kardec fala aqui, olha, a respeito das ideias, não vamos dizer que haverá a fusão de uma religião, mas a fusão das ideias. Então, o que acontece com o indivíduo? O que vai acontecer com a gente no futuro? Então, essa é uma linha em que a doutrina espírita, ela explica com muita clareza, e todas as outras religiões parece que estão convergendo para o mesmo ponto. Então é isso que a gente está vendo, com o passar do tempo, as ideias trazidas pelos Espíritos, que nada mais é do que o Consolador trazido por Jesus, elas estão se disseminando, não importa sob que rótulo, mas a base das ideias estão sendo disseminadas. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América, entre os embates políticos de todos os tempos. É que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. Vocês imaginam, né, pelo pouquinho que a gente sabe lá, da história do Brasil, as guerras e as guerrilhas que houveram dentro deste país com ideias separatistas, e a espiritualidade fez uma movimentação toda para manter esse país imenso unido, com todas essas diferenças, como nós dissemos, com todas essas raças, essas ideias, e o país está unido, com certeza por uma força muito grande da espiritualidade, trabalhando com cada governante, com cada líder, né, da sua área política, para que não fosse desfeito o coração do mundo. Muito bem, vamos ver um pouquinho a respeito de fé e superstição, porque existe uma grande diferença, às vezes a gente não percebe. Crer de maneira irracional, sem uma escolha autônoma, é superstição, não é fé. Então, se você professa uma religião, que você fala assim, por que isso acontece? Porque é assim. Porque meu pai diz que é assim, e o representante da igreja diz que é assim, então é assim. Então, isso não é fé. Isso é superstição, porque superstição é que a gente acredita, né? A pata de coelho vai dar sorte, passar embaixo da escada dá azar, quebrar espelho. A gente não raciocina sobre essas coisas. Se a gente raciocinar, a gente fala, não, peraí, isso aí não é verdade, né? Então são crendices populares, fazem parte da superstição, onde a gente aceita sem questionar. Então isso é superstição. A fé já exige de nós o raciocínio. Então, razão e fé não se opõem. Não é livro espírita, hein, gente? Razão e fé não se opõem. A pessoa que vive a experiência da fé age com racionalidade. O estudo, a leitura e a reflexão são de grande ajuda para viver e desenvolver a própria fé, que deve amadurecer intelectualmente.
Vejam que interessante, são os postulados da doutrina espírita: amai-vos e instruí-vos. Ou seja, quanto mais você compreende, maior é a sua fé. Como dissemos, a fé tem que circular entre a razão e o coração. Ela não pode simplesmente existir no coração ou na razão, ela tem que circular. Ela tem que ter a emoção dessa ligação com essa fonte divina, mas temos que saber os porquês. Temos que ter explicação para os fatos. Está também no livro Entre Amigos, que é um livro sobre religião. Frei Beto vem falar nesse texto, e eu fiz questão de trazer textos de todas as áreas para a gente ver como está esse Brasil aí, né? Esse Brasil religioso, e como as ideias vão convergindo para um ponto comum. Nesse texto, e em vários outros, todas as pessoas que defendem uma ideia um pouco mais racional e um pouco mais diferente, são sempre muito castigadas. Isso a gente vê pela história do tempo, né? E Frei Beto diz assim: afirmar que sem fé não é possível atingir certos valores explicitamente evangélicos é uma maneira velada e talvez até inconsciente de defender a perpetuação do regime de cristandade. Então ele quis dizer assim, quando ele diz falta de fé, seria a fé pregada pela Igreja Católica, tá? Então aqueles que não portam esta fé estariam destituídos totalmente de qualquer possibilidade de perfeição ou de salvação, né? É atribuir aos cristãos o poder de serem mais perfeitamente humanos que seus irmãos destituídos de fé. Então quer dizer que as igrejas hoje começam a ter olhos ecumênicos para enxergar que nós não podemos dividir as pessoas, você vai para o inferno, você vai para o céu, de acordo com a religião que ela professa. Mas sim, como nós entendemos que céu e inferno são estados da alma, independentemente da religião que você tem, o que você tem feito da religiosidade, este é o importante, né? E é o que ele vem dizer aí nesse texto, que é comunidade eclesial de base. Então é essa aceitação. E quanto mais a igreja se volta para esse lado ecumênico, ela vai expandindo as ideias e as pessoas vão se sentindo mais confortáveis para realmente fazerem o exercício da religião, que é coração e cérebro funcionando nessa ligação com a força suprema que é Deus. O adolescente brasileiro e a religião. Eu achei interessante esse estudo porque a gente tem que olhar no futuro, né? É muito bom ver o passado, o que aconteceu, ver o que está acontecendo hoje, mas e o futuro, como é que vai ficar, né? Nós estamos dando prosseguimento à nossa encarnação, fatalmente vamos desencarnar. E o pessoal que está aí, essa mocidade, como é que eles vão cuidar do nosso Brasil, o que eles pensam, o que eles vão preparar para o nosso retorno, né? Como é que vai ser como é que vai estar a casa quando a gente voltar? Então foi perguntado: você acredita em Deus? Quase 93% sim. Ótimo. Aí foi perguntado: você é religioso? Aí 58% um pouco, né? 17% muito e 21% muito pouco. Mas é uma fase em que a adolescência muitas vezes não tem ainda o discernimento de se ligar a uma religião, a uma determinada doutrina, por essa questão da adolescência mesmo, né? Mas a gente vê dentro dos movimentos de todas as igrejas como as mocidades têm crescido ano a ano, elas estão se fortalecendo e têm um papel muito importante, né? Aí foi perguntado: você tem religião? 88% diz que sim. Aí foi perguntado: acredita em fantasmas, duendes, alma do outro mundo, fadas? E 60% diz que não, e 21% que sim. Esse 21% ainda é o pessoal que está na transição ainda, né, da fantasia para a realidade. E o mais maravilhoso é a gente ver isso aqui, olha: acredita em reencarnação? 48% diz que sim, e 24% diz que não sabe. Então, somando os que não sabem com o sim,
né? Porque o que não sabe está meio assim, não sabe nem o que é, às vezes a palavra, se de repente explicasse, né? Então é maravilhoso ver como esses espíritos que estão retornando, estão trazendo cada vez mais sedimentados dentro de si a ideia da reencarnação, né? Então as pessoas dizem, e as crianças de hoje estão tão avançadas, são espíritos que estão retornando. Muito bem. Dalai Lama diz assim, olha, se nós que praticamos uma religião não somos compassivos e disciplinados, como esperar que os outros sejam? Se quisermos estabelecer uma verdadeira harmonia nascida do respeito e da compreensão mútuos, a religião tem um enorme potencial para falar com autoridade sobre questões morais de vital importância. Questões como assuntos como paz e desarmamento, justiça social e política, meio ambiente e muitas outras que afetam toda a humanidade. Isso significa dar um bom exemplo, desenvolvendo relações harmoniosas com outras tradições de fé. A nossa religião tem que nos ensinar a respeitar as outras religiões e vivermos em paz, porque essa é a função da religião, trazer a paz e não a guerra. Muito bem. E falando aí desse planeta, né, Fritjof Capra, que é um físico austríaco, vem falar a respeito de religiosidade e ecologia. A visão de que precisamos é ecológica, precisa ter raízes nessa espécie de percepção ou consciência. Consciência ecológica é consciência espiritual, sentir que estamos ligados ao cosmos, pertencemos ao universo. Este modo de sentir é o centro da consciência ecológica, ou seja, essa ideia de que somos parte da criação divina, não somos seres à parte, nós somos parte da criação divina. E precisamos, sem dúvida nenhuma, nos inserir nesse cosmos, nos preocupando com a ecologia. E aí esse rapaz aqui, um rapaz novinho, aqui está começando com umas ideias agora aí, nosso querido Richard, que está quase voltando dos Estados Unidos, ele foi perguntado nesse último livro dele, as religiões podem contribuir em favor dessa consciência ecológica? E ele respondeu assim, podem e devem. Principalmente o Espiritismo tem uma mensagem muito esclarecedora a respeito do assunto, falando-nos inclusive de uma ecologia espiritual, que deve merecer a nossa atenção em favor do bem-estar humano. Aí perguntaram para Richard, né, o que é essa ecologia espiritual? São as nossas reações, as nossas ações. Elas afetam o ambiente físico e os nossos sentimentos afetam o ambiente psíquico, com vibrações que em conjunto, envolvendo bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, formam a atmosfera psíquica em que estamos mergulhados. O que a gente tem colocado nesse nosso ambiente aí fluídico de ideias boas sobre o nosso Brasil? Isso é muito importante a gente refletir. E pergunta assim, o Espiritismo se tornará comum, crença comum, ou ficará sendo partilhado como crença apenas